Saudações, amigo produtor de leite, amigo produtor rural, famílias de produtores rurais dos municípios aqui no Paraná. Eu sou Sidney, sou assessor técnico da FETAEP e venho atuando dentro de um termo de cooperação técnica entre o IDR Paraná e a FETAEP. Bom, o assunto de hoje, eu acho que é um dos assuntos assim que eu acho de extrema importância. Todos os assuntos da produção de leite é bastante importante, mas esse eu acho que acaba definindo o resultado final da pecuária leiteira, o crescimento da atividade, principalmente a questão de produção em escala, que hoje a pecuária de leite, o produtor tem que pensar na questão de aumento da produção, de crescimento, de produção de escala, mas tem que ser um crescimento planejado, um crescimento com visão de futuro, né? E nada mais importante que você pensar no futuro da pecuária leiteira do que a questão de recria de novilhas. A recria de novilha, ela representa o futuro da atividade leiteira, né? E a gente vai tratar principalmente a questão de custo da recria. Alguns pontos que eu acho bastante importante, né, você ter em mente, você tratar com o seu técnico a nível do município, que vai definir o teu resultado financeiro, o teu resultado econômico. Eu acho que a produção de leite, o leite vem em altos e baixos, sobe o preço às vezes, mas sobe pouco, vem se mantendo o preço, agora deu uma baixa novamente, mas o que importa é você ter a gestão da propriedade, você conhecer seus custos, e essa é uma oportunidade da gente discutir, da gente conversar sobre o custo de criação de novilhas. Independente da raça, né? Se é o Jersey, se é o holandês, um gado maior, de porte maior, o Jersey, um gado que imprime quantidade de sólido, um teor de sólido na produção de leite, hoje bastante valorizado por alguns laticínios, e há tendência de valorização. O gado holandês, né, com a produtividade, a produção, né, alta produção, independente da raça, o gado gir, ou mestiças como o Jersey Holanda, Gir Holando, todos esses animais, eles precisam, né, um foco na recria. Você tem que focar na recria, que é o futuro da produção leiteira. A importância de uma boa recria, como eu disse, ela define o futuro da atividade. Então, se você tem um custo, se você conhece seus custos, e se você tem o investimento, que seria a recria, é considerado um investimento na propriedade, você quer o retorno. E quanto mais rápido possível, melhor. Quando você vai repor uma novilha, você pode ter o que é uma média a nível do Paraná, esse retorno vir a partir da terceira lactação do animal.
Ou seja, passa a primeira lactação, você está pagando os custos. A segunda lactação, você está pagando o custo. Da terceira para a quarta que você começa a ter retorno e esse animal, já depois de pago, ele começa a te dar lucro. Quando você conduz melhor, dentro dos parâmetros técnicos, sob orientação técnica, né? Você faz uma recria racional, né? Foca na recria, nos cuidados, na gestão, você vai ter um resultado, um retorno mais rápido. E isso, é claro que vai te devolver também mais rápido o teu crescimento, mais resultado de financeiro, né? Resultado positivo dentro da sua propriedade. E é isso que a gente espera. Eu estava falando da questão das raças. Uma das coisas que deve se observar muito bem e conhecer é o padrão de desenvolvimento, de crescimento da raça que você tem na sua propriedade. Vamos supor, gado Jersey. Se você tem gado Jersey na propriedade, você tem que observar esse item aqui, que é a curva de crescimento, certo? Você veja que ele começa com menos de 50 kg aqui, entre 50 kg de nascimento aqui, abaixo de 50 kg. A fase de desenvolvimento dele vai crescendo essa curva e ele vai atingir a idade adulta aqui com previsão de parto a partir quando tiver com 24 meses, vai estar com 380, perto dos 400 quilos. Então isso aqui é um padrão que deve ser preconizado, que deve ser seguido, que você tem que ter como meta na sua propriedade. No caso do gado holandês, ele já começa, já nasce com um peso maior e ele vai atingir a idade adulta e iniciar a vida reprodutiva já com o primeiro parto aqui perto de 550 a 600 quilos. Esse é um ponto básico que você deve saber, né? E como que eu faço para saber se meu rebanho está de acordo com a raça, está se desenvolvendo? Não tem não tem mágica nenhuma, eu não tenho facilidade, você tem que anotar, né? Por fase, converse com o seu técnico, proponha e discuta e tire dúvidas com relação a um controle do crescimento dos animais. E para você manter essa dentro do padrão, dentro da raça. Aqui são duas raças leiteiras, né? A Jersey e o holandês, mas a gente pode pegar uma média aqui, um gado médio, que seria o Jersey Holanda, né? Um gado mestiço, ele fica entre esses dois aqui, né? Então dá para você utilizar esse mesmo padrão aqui, a média desse padrão, para você fazer a mesma coisa com o gado mestiço. O importante é você anotar o crescimento, você ver se o gado está desenvolvendo dentro do... Então, mas como que faz isso? Como que eu consigo isso, né? Existem, por exemplo, como que eu chego num parto aos 24 meses, que é o recomendado, o primeiro parto, que é tanto para a raça holandesa como para a raça Jersey, aos 24 meses, de 22 aos 24 meses, ter o primeiro parto, né? E o gado tem que ter corpo, tem que estar desenvolvido para isso, ele tem que estar
tem que estar prenhe, né? A vaca tem que estar prenhe para que ela consiga o parto, a idade do primeiro parto, aos 24 meses. Então aqui uns dados aqui, né? Idade do primeiro parto, holandês 22 a 24 meses, o Jersey igual, altura, o gado Jersey é menor, 1,28 de altura e 1,40 para o gado holandês, gado maior. Hoje existem Jerseys com um padrão um pouco mais alto também, o pessoal está levantando o gado Jersey também, mas ele fica em torno de 1,28, 1,30, 1,35, então a partir de 1,28 ali você já pode, não tem problema nenhum com parto. Peso vivo, o peso do animal para o parto, 600 kg para o gado, 600 kg para o gado holandês e 380 kg, ou perto de 400 kg aí para o gado Jersey. Score corporal, o que seria score corporal? Isso aqui é interessante você conversar com o seu técnico a nível o técnico que te presta assistência, seja ele da prefeitura, da cooperativa ou da iniciativa privada. Pergunte para ele o que significa esse score corporal e se o teu rebanho está dentro do que preconiza aqui, no caso, 3,5 score corporal para o primeiro parto. Score corporal nada mais é do que a condição corporal do animal em dado momento ali. Então, no caso desse momento, eu seria no parto. Ele é bastante subjetivo, você tem que treinar bastante o olho, você tem que observar os animais. Então aqui é um gado, quer dizer o seguinte, o gado não está nem magro demais, que daí o score corporal seria abaixo de 3,2, 3,3, 2, um gado muito magro, ou 3,8, 4, que o gado está gordo demais. Você acaba observando, à medida que você vai treinando, você vai observando ali o acúmulo de gordura entre os ossos, né? Você acaba treinando, mas converse com o técnico a nível de município, a nível local, que você vai ter essa informação. Ganho de peso dos 3 aos 10 meses fica aí no gado holandês entre 800 a 900 gramas por dia e no gado Jersey em torno de 700 a 800. Então você já sabe que seguindo aquele padrão de crescimento ali, o animal tem que ganhar, se for gado holandês, acima de 800 gramas. O gado Jersey, né, de 700 a 800 gramas. Então, esse é o mínimo que você vai estar observando. Então, ajustando a dieta, né, aqueles animais que não estão conseguindo, tem que ver o que está acontecendo, se é deficiência de algum nutriente, se é o pasto. Isso aí é só observando, cada caso é um caso, né, cada animal é um animal, e cada manejo um manejo. Então converse com o seu técnico, coloque essa situação, e essa é uma informação extremamente importante. A altura da primeira inseminação, que eu acho que até a gente trabalha mais com peso, né? Mas a altura ali no gado holandês é 1,30 m e 1,15 m, 1,14 m, 1,15 m para o gado Jersey. E o peso para a primeira inseminação, 370 quilos para o gado holandês, né? Enquanto que esse é mais ou menos o peso que o Jersey vai estar parindo, quando você vai inseminar o gado holandês. E 240 quilos para a primeira inseminação no gado Jersey. Então esse aqui é só uma informação para você ter parâmetros para você seguir dentro do planejamento aí. Entrando agora na questão de custo de produção, a gente separou, né, esse custo de produção. Esse foi um trabalho que a gente apresentou na AgroLeite. Eu atualizei os dados, né, busquei mais algumas informações, atualizei esses dados, mas
a base dele tudo foi um trabalho que fizemos, apresentamos no evento AgroLeite em Castro. Isso aí foi em 2003, mas a metodologia, a forma de apresentação, a maneira de trabalho, né, é a maneira correta, ele está dentro dos padrões aí. Então vamos pegar aqui, ó, custo do 0 a 60 dias. Vou fazer uma análise rápida aqui. Então aqui nós temos um consumo grande de leite nesse período de 0 a 60 dias. É o período de aleitamento do bezerro, né? Ele come um pouco de ração, ele vai diminuindo o consumo de leite e aumentando o consumo de sólido, que é importante porque ele acaba desenvolvendo, à medida que vai desenvolvendo as papilas luminais, a parte anatômica de aproveitamento de fibras dos estômagos do animal. Então, somando aqui, nós temos aqui 59% com custo com alimentação, certo? Nessa fase existe um cuidado maior com o bezerro, tem alguns manejos iniciais, o que dá um custo maior aqui com mão de obra em torno de 11%. A sanidade também aparece por ser uma fase de fragilidade do animal, fase de desenvolvimento, de adaptação, né, a um novo meio, né? Então ele vai apresentar algumas diarreias, vai ter um gasto maior, com de repente vitaminas e tudo, mas então a sanidade aqui acaba em torno de 3%, né? Ele também usa bastante instalações, precisa estar abrigado, né? Então aqui nessa parte de instalações, aqui ele está com 13%. E esse diversos aqui, aqui é com um gasto com fichas, né, com alguns ficha, identificação do animal, brinco, né? Então essa fase aqui você tem esse custo aqui a mais. Já de 3 a 6 meses, note que 88% é alimentação. Sanidade fica em 2%, mão de obra, não tem muito mão de obra, ele cai para 8%. E o custo com instalações, já que ele vai estar a campo, ele vai usar muito pouco aqui em termos de instalações, espaço e tudo mais. Então o custo aqui fica em 2% no rateio final aqui. Então, questão da alimentação, né? Sempre o custo maior. Nessa fase aqui de 7 a 12 meses também, né, quase não muda muita coisa aqui, né? Mas a alimentação ficou com 85%. Aqui já tem um pouquinho mais de mão de obra, né? Os animais já estão crescendo, eles precisam observar melhor, eles precisam trocar de piquete, já tem um pouquinho mais de manejo. A sanidade se mantém em 2%, não tem um custo alto na sanidade, bem conduzido, né? Não tem problema nenhum, o animal não adoece quase, um probleminha às vezes de casco, uma coisinha ali. Construções, em torno de 2%, se manteve. De 13 a 18 meses também não muda muita coisa aqui. Alimentação 72%, sanidade 2%, a mão de obra volta a 8% aqui, construções 2%, e aqui entra o diversos novamente aqui. Essa aqui é uma fase aqui que começa as inseminação, né? Então você tem um custo aqui com sêmen, com serviço de inseminação, e daí a gente colocou aqui, ele foi contemplado nesse item diversos aqui. Aí com a idade de 19 a 24 meses, sanidade
mantém-se 2%, mão de obra, né, 8%, construções 2% e alimentação 88%. Aqui o animal já está crescido, ele já está indo para a fase final da gestação, da primeira gestação, né? Existe a formação do bezerro e tudo mais, então aqui o consumo é grande de matéria seca, o consumo é maior, o animal já tem ele já é um animal adulto, né? Então, quanto maior o animal, mais ele vai consumir de alimento. Nessa planilha aqui, aqui o custo traduzido em reais aqui, né? Então aqui deu um custo de 4.760, tem muita gente que se assusta com isso aqui, fala, nossa, é muito dinheiro, sim, é muito dinheiro. Mas isso aqui é uma média ainda do Paraná, sabe? Em produtores leiteiros, mas se pegar regiões altamente tecnificadas, vamos pegar Castro, Arapoti, Marsum, essas regiões aí, a recria de novilha facilmente ultrapassa R$ 5.500. Por isso, o preço alto quando você vai comprar esses animais. Então, até por questão de valorização do teu rebanho, é importante você seguir a orientação técnica, você fazer a coisa direitinho, porque você vai ter uma valorização dos animais. Você pode, é uma outra renda com a venda desses animais, porque você vai utilizar os animais para reposição e o que sobra, né, você vai estar vendendo. Estipula lá um 10%, 8, 10% de crescimento ao ano, que é bem considerável, né? E o restante você vende os animais, escolhe, seleciona os melhores animais. Então aqui na média ficou R$ 6,61 por recria de animal por dia. Veja aqui que difere de 0 a 2 aqui, R$ 16,66 por dia, aqui R$ 7,54, R$ 3,97, de 12 a 18 meses R$ 5,82 e R$ 7,30 no último mês aqui, um custo maior aqui, principalmente na questão da alimentação aqui, né? Mas olha um dado interessante aqui. Quanto que eu vou vender minha bezerra? Uma bezerra recém-desmamada, né? Note que o custo dela aqui, né, só o custo chega perto de R$ 1.000, de 0 a 2 meses. Quer dizer, você desmamou o animal, ele já tem um valor de R$ 1.000, então você vai ter que vender por mais de R$ 1.000 para você ter um ganho com essa bezerra. Eu tenho umas considerações aqui para fazer com relação ao manejo, à gestão da propriedade. Bom, para mim chegar nessa situação ali desse custo, para mim ter o resultado, ter o retorno, eu preciso observar alguns fatores, né? De manejo, né? de gestão da propriedade, na parte de novilha. Alguns pontos importantes. Atenção ao primeiro parto, esse é o primeiro ponto, né? Atenção no parto. Então, você tem que separar a vaca, colocar ela num piquete, num local salubre, né? Um local que seja confortável para o animal, tranquilo, limpo, com água, comida, antes do parto, né? Até é interessante você conversar com o seu técnico que, tem uma vaca aí e eu não quero que ela vai parir lá no meio do mato, né? Eu quero separar um lugar aqui, eu queria ver esse local aí como, né? Ou então já tem o local, separa esse animal, né? Não esqueça da água, comida, conforto para o animal, que tem uma sombra, que seja um lugar limpo, né?
não pode ser um piquete cheio de toco, cheio de sujeira. Então, é para um ser especial ali que vai estar parindo o futuro da tua propriedade ali. Separar já a ficha do animal, o caderno de anotação, depende de como que você trabalha, né? Já para fazer, aqui eu já tenho, já vou fazer a documentação desses animais, eu vou começar a fazer a gestão do animal que está nascendo. Pega a ficha da vaca, né? Observar o comportamento da vaca, isso é extremamente importante, né? Por isso que o animal vai estar pertinho da tua casa ali, nesse piquete separado. Observar o comportamento da vaca, ver como que se ela está tranquila, se está ocorrendo normalmente ali dentro da fase que ela se encontra ali do pré-parto, né? Deixar o parto seguir normalmente. Não vou, não, tem parto, não vou ficar pavoroso. Não, dá tranquilidade. Não, deixa o parto, deixa a natureza agir. Se necessário, vai e auxilia. Vê que está demorando demais, vê que está difícil, vai lá e ajuda. Se você tiver condição também, né? Se você souber, se não souber, até veja quem pode ajudar. E em caso aí de muita demora no parto, se você vê que você não está dando conta, chamar o veterinário. Converse com o seu técnico a respeito disso aí. Antes de acontecer, já vai trocando ideia com o técnico, ele vai dar umas orientações mais a nível de propriedade mesmo. Logo após o parto, deixar a vaca lamber e massagear a bezerra. Extremamente importante porque vai estimular a circulação do animal, né? A circulação sanguínea, ele vai desobstruir as narinas ali que estão impregnadas com material ainda do parto, né? Então ele vai limpar essas narinas, vai fazer com que o animal respire. Isso é extremamente importante e a vaca sabe fazer muito bem isso aí. Então, observar essa vaca, deixar que ela faça esse serviço. Se precisar, você também dá mas deixa acontecer. Retirar o colostro, fazer a ordenha, né, de retirar da vaca o colostro e logo em seguida fornecer para a bezerra. O colostro é extremamente importante porque ele é rico em imunoglobulina, que é a imunidade do animal. É o que vai garantir o nível de saúde para o rebanho. Ele vai evitar diarreia, vai evitar várias doenças, né? Vai dar essa imunidade, vai aumentar a imunidade para o animal. Então, essa é uma vacina que não pode, tem que tirar e fazer com que ele tome em grande quantidade, né? O colostro. Também converse com o seu técnico a respeito disso aí, tira essa dúvida aí. Fazer desinfecção do umbigo, né? Logo no início ali você pode utilizar aí, veja o que o teu veterinário, teu técnico vai recomendar, mas normalmente se faz aí com a utilização de iodo, né? Iodo concentrado, 10%. Você vai fazer essa desinfecção já no começo, não é dar aquele banhinho rápido ali, é segurar ali, contar uns 15, 20, 30 segundos ali e repete isso aí até aquele coto secar, até uns 3 dias mais ou menos, isso aí já resolve. Então fazer essa desinfecção, extremamente importante. Estou falando a questão de custo de bezerra, né? Então você está diminuindo com isso, você está diminuindo os teus problemas, você vai ter um custo menor, vai ter aquele resultado final. Também com um ponto importante, o terceiro ponto é anotar dados da bezerra, que é peso a nascer, já dá uma identidade para o animal, através de número ou nome, depende do gosto aí do produtor, ou de hábito aí da propriedade, né?
E coloca também lá, aproveita e coloca observações do parto. Foi um parto normal? Né? Foi quanto tempo que durou o parto? Né? Coloca as observações que você achar importante nessa ficha, nessas anotações. Observar a bezerra, né, o comportamento da bezerra, seria o quarto ponto. Se tem diarreia no ambiente, né? Se ela está consumindo água, se tem água disponível também, né? Para consumir tem que ter água. O quinto ponto seria cuidar da alimentação da bezerra, seguir um programa de aleitamento e desaleitamento, né? Converse com o seu técnico aí que ele vai indicar um programa que você vai dar uma quantidade de leite, você vai subir essa quantidade, depois você baixa um pouco e daí depois, são vários programas, mas começa com uma quantidade de leite, sobe, à medida que ela vai consumindo ração, diminui. Então, para você não dar um choque, um estresse no animal e para você ter resultado. Então, seguir um programa de aleitamento e desaleitamento, deixar água de qualidade disponível, bebedouro limpo, né? Com água disponível, ração para bezerra também disponível, e ali você, com a ração ali você pode avaliar se o animal está consumindo cada vez mais sólidos. Também deixar um pouco de feno, né, um feno de boa qualidade também para estimular o desenvolvimento do rumen do animal, e aí ele vai estar quando ele for desmamar, ele vai estar preparado para o aproveitamento das fibras, né? Já que ele é um ruminante. E desmame por critério técnico, idade, tamanho e consumo de sólido. Não é aquele, eu estou desmamando com 3 meses, o que você acha? Não. Eu estou desmamando com 2 meses. Me falaram que é bom desmamar com 2 meses. Depende. Eu estou acompanhando o tamanho, o desenvolvimento do animal, né? Ele dobrou de peso, ele tem 2 meses, dobrou de peso, ótimo, está na hora de desmamar. Está consumindo em torno de 700 a 800 gramas de sólido de ração, excelente, esse animal vai desmamar bem. Pontos importantes, continuando, né? Acompanhar o desenvolvimento das novilhas, no crescimento, ganho de peso diário, observar aquela questão ali de acima no caso para o gado holandês, acima de 800 gramas por dia, e gado Jersey, gado pequeno, de 700 gramas para cima. Ganho diário acima de 700 gramas para o gado Jersey e acima de 800 gramas para o gado holandês. Bota na cabeça isso aí, olha, eu tenho que conseguir isso aí. O comportamento do animal no campo, né? Como que ele, se ele é um animal feliz, alegre, se ele é um animal apático, se ele é um animal que se separa do rebanho, né? Ver o comportamento desse animal. A questão da alimentação, não descuidar de jeito nenhum da alimentação, manter uma dieta, né, que dê condição de níveis de proteínas desejáveis, níveis de energia, né, fibra para o animal é extremamente importante, pasto, feno de boa qualidade. Converse com o seu técnico, participe de reuniões técnicas, né, assistam palestras sobre esse assunto de novilhas, outros assuntos também relacionados à pecuária leiteira, né? E é assim que você vai conseguir aquele resultado que a gente espera, resultado financeiro, que é o nosso objetivo, que o produtor tenha esse resultado, que tenha uma qualidade de vida em função do trabalho dele, né? No mais, eu acho que esse seria o nosso bate-papo aí, né? Não entrei muito no assunto, mas também dei eu acho que se tiverem dúvidas e tudo mais, eu vou passar depois o contato. Mas, obrigado pela sua atenção, né? E
aqui o meu contato, sou assessor técnico, né? O número do telefone da FETAEP, o número do meu celular. E eu agradeço a atenção de todos vocês. Para mim é uma honra estar conversando com o produtor, né? Com o produtor e a sua família. Um abraço a todos.